Caros irmãos e irmãs, também dos que ouvem pela rádio, aqui da Paróquia São Paulo VI. Hoje as leituras são um pouco semelhantes às de ontem, mas é interessante aqui o detalhe de São Paulo. Ontem, São Paulo desprezava os títulos humanos, né? Se ele era judeu, descendente de Abraão, também já era cidadão romano. Hoje, olha que interessante. Hoje São Paulo está dizendo para nós que mesmo quem muitas vezes tem dons sobrenaturais dados por Deus, ora, será que eu posso gloriar-me? Na verdade não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Aí ele conta algo que aconteceu com ele, que não é normal, não acontece com qualquer um. Só com quem realmente tem uma vida muito íntima com Deus, né? Conheço um homem unido a Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem corpo, eu não sei. Só Deus sabe. Sei que esse homem, se com corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis, que nenhum homem consegue pronunciar. Ou seja, São Paulo experimentou dons e carismas que poucas pessoas experimentaram. Agora, ele vem em seguida e diz: eu devo me gloriar com isto, né? Eu devo me sentir melhor pelos dons e carismas que Deus me deu? Aí ele fala: quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Ele volta a falar das fraquezas. Aí ele conta que ele tem um espinho na carne, que até hoje ninguém sabe direito o que é. Uns falam que é a perseguição dos judeus, outros falam que é uma fraqueza de suas paixões, né? Ninguém sabe se é afetiva. Ninguém sabe. O fato é que ele pediu para que Deus tirasse esse espinho da carne. E o que Deus respondeu? Basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Ontem e hoje São Paulo nos dá um estímulo de que mesmo quando sentimos fracassados, é um momento mais fértil. Porque na verdade, Deus é aquele onipotente que mantém toda a criação por dentro, né? Ele controla tudo. O único divisor da ação divina é o nosso orgulho de querer ser autossuficiente. O nosso orgulho de achar que as coisas estão mudando pelos nossos talentos, pelos nossos carismas. Hoje vai ter a formação um pouco sobre cura interior, de dons também. Existe o seminário. Quantas vezes houve também ciúmes, né, de um ter um dom, de um falar bem. Isso faz muito mal, porque você está dando atenção a algo que não é mais importante. O mais importante é saber se aquela pessoa é santa, se ela sabe lidar com as fraquezas. A pessoa santa, diante do fracasso, diante de uma fraqueza, ela imediatamente se apoia em Deus. É súbito, é quase que instantâneo. E é nesse momento que tem muitos frutos. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou no aparente fracasso, não tem como eu achar que sou eu o protagonista da conversão. Então eu me rendo ao Senhor. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte.
Porque quando você se sente fraco, você não atrapalha quem é verdadeiramente forte, que é Deus, né? É o Espírito Santo que age. Eu sempre conto a história de Santa Paulina, uma santa nasceu na Itália, mas considerada brasileira, que estava tentando abrir a casa dela em São Paulo de todo jeito, e ela tentou de todas as formas e não dava certo. E um dia ela cansou, se prostrou diante do Santíssimo, deitada, né, com os braços abertos, e disse: não consigo mais. Daqui para frente, ou o Senhor abre a casa, ou ela nunca existirá. No outro dia, tudo deu certo. Tudo. Agora, tem que ser santo. Para você aproveitar do fracasso, de todos os fracassos, que ela teve todas as dificuldades burocráticas, bispo, todo mundo com resistência. A partir do momento que ela disse: não consigo mais, com minhas forças, ela conseguiu abrir a casa, lá perto do monumento do Ipiranga. E agora vem mais um provocante evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quanto mais passa o tempo como sacerdote, eu digo que é impossível servir os dois. É possível você ter uma religiosidade aguada, fraca, e servir ao dinheiro. Você preocupa com seus negócios, né? Sua empresa, o médico que dá plantão, o fazendeiro que só está pensando no lucro, quando vai vender o gado. E de vez em quando vai numa missinha. Quando dá, como se ele fosse o Deus da vida. Ai desses, porque vai chegar um tempo que as suas forças vão acabar. E se você não construir sua casa na rocha, o seu castelo de areia, pode ser um castelo enorme, pode ser um Bill Gates da vida, vai cair. Porque o demônio é muito mais forte que nós. E a pessoa que não pôs Deus em primeiro lugar, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Fazer de tudo para participar da missa dominical, fazer de tudo para rezar o terço todos os dias, fazer de tudo para ler a Bíblia, colocar como prioridade. As pessoas que servem ao dinheiro e depois vivem uma religiosidade superficial, é muito engraçado. A esposa chama para rezar, é como se fizesse um favor. Eu vou rezar contigo, né? Eu falo esposa porque geralmente é mulher, mas acontece de homem também chamar. É como se eu, senhor das minhas coisas, de vez em quando preciso de Deus. Nada mais que o tempo para mostrar quantas e quantas famílias que eu conheci, todas poderosas, né? Até brinquei quando era moleque, eu ia numa dessas famílias, eu olhava, eu queria ser dessa família. Hoje, destruída. Por quê? Porque junta gado, junta dinheiro em banco, em empresa, dá plantão. Quantos médicos destruídos, que viveu a vida dando plantão para juntar dinheiro, mas não ia na missa, não rezava. Filho usando droga, adultério. Final de vida, ninguém está nem aí para a pessoa, porque quem não tem Deus não é amado de verdade. Esse é um outro ponto. O amor de verdade, ele vem do alto. Esses amores sem Deus, é tudo tensão. É um amor, você pode pegar, não sei, casal. Quantos casais que eu conheço, que se afastaram da oração, que tem duas formas que eles vivem. É muito comum. Você vai pegar 99% dos casais. Ou um dando patada no outro, a vida inteira. Patada, só fim. Ou vivendo como irmãos, primos. Né? Eu tolero. É isso aí mesmo. Porque o Espírito Santo que renova o amor. É o Espírito Santo que faz as coisas, né? Antigamente, durava muito tempo alguns casamentos, porque às vezes era até no chicote.
Hoje a mulher mais independente, ela não... Então, o divórcio aumenta, se o Espírito Santo não está renovando o amor, quando não sente mais paixão, busca outras coisas. E como é que você sabe se você está servindo a Deus ao dinheiro? A sua preocupação com o dia a dia. Como é que vai ser daqui tanto tempo? O que eu vou fazer? O que eu vou juntar? O que eu vou ter, né, para manter? E se acontecer uma carestia, como se você fosse o Senhor da sua vida? Sendo que você não sabe se amanhã você vai morrer, ou se hoje mesmo, ou se você vai ter um acidente e ficar tetraplégico. Um acidentezinho de carro qualquer, dá uma... E você iludido que você é o Senhor da sua vida. Que você é a senhora da sua vida. Afinal, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer e beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Depois ele manda olhar os pássaros que não preocupam, né? Padre, mas por que tem gente que é miserável, passando fome? Por quê? Porque afastamento de Deus também de quem é pobre, que não confia na providência. Mas Deus nunca nega a providência a ninguém. Eu já tive a experiência de, talvez eu não sei se eu já contei isso aqui, no final da residência eu fiz experiência em comunidades que vivem na favela e cuida de morador de rua. Então a gente ficava na rua sem dinheiro, para tirar mais os drogados para a casa de recuperação. E era impressionante a providência. Impressionante. Inclusive tem um relato de um padre de Rubiataba, que na época era o Dom Adair, ele estava com problemas, pediu para ele ficar nessa comunidade, mesma comunidade que eu fiquei, para se recuperar. E ele muito resistente. E um dia eles foram para a rua e falaram para o padre o seguinte: aqui tem uma regra, não pode usar dinheiro para comprar coisas para si, só a providência. E na hora de ir, ele encontrou com algumas crianças que queriam suspiro. E ele ficou revoltado, falou: como que eu não posso usar um dinheiro para comprar um suspiro? Aí eles fizeram todo o trabalho à noite, as crianças estavam perto, estavam arrumando um lugar para deitar lá. Aí chegou um senhor, com um saco de suspiro e disse: olha aqui, eu queria dar isso para vocês. Aí disse que esse padre chorava. Porque só tem consciência da providência quando a gente está na necessidade. Apesar de que tudo é providência. A gente não vale nada. Não vale nada. Não afasta de Deus, não. Amanhã você está com câncer, cara, boquinho. Você está de fralda. E se você não tem Deus, você não tem fortaleza. Você não tem esperança, você não tem fé, você não tem céu. Porque religiosidadezinha frajuta, essa religiosidadezinha aí, eu vou de vez em quando na missa, rezo como se fosse um favorzinho, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso não é nada. E por que ficar preocupado com a roupa? Olha os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, onde existe amanhã é queimada no fogo, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis com o que vamos comer e beber, ou vamos vestir. O pagão é que se preocupa com essas coisas. Isso aqui também reforça o que eu disse ontem, não é para cruzar braços. Você pode sim trabalhar, mas usa o trabalho como primeiro intuito, criar o quê? Virtudes. A primeira função do trabalho não é o lucro e nem a técnica. Tem uma encíclica Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, que explica muito bem isso. A primeira função do trabalho é você se tornar uma pessoa melhor. Seja na cidade, seja no campo. Ou pegar uma foice e ir para o sol, não é fácil, né? Senhor, eu ofereço todo o sofrimento pela minha conversão e da minha família.
Eu te ofereço a paciência que eu tenho que ter com o cliente, para que eu seja uma pessoa melhor. Eu te ofereço para que eu seja uma pessoa mais caridosa, mais desapegada. A outra consequência de quem não está apegado, para quem está rezando, é a caridade. A pessoa que está sempre senhora de si, está sempre preocupada com o futuro e nunca, sempre dá a migalha de ajuda, né? Porque é ela que é dona de si, aquele exemplo de Jesus, né? Do fazendeiro que tinha um celeiro, depois a produção foi grande, vou construir um outro celeiro para a minha produção, porque aí não vai faltar no futuro. Jesus disse: louco, hoje pedirei a sua vida. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Acordem enquanto é tempo. Porque depois que você está estrupiado na cama, depressivo, já é tarde. Você não tem mais como. Por isso que na Bíblia fala: buscai Deus na juventude. Porque não pensem em vocês que é fácil no final da vida você não ter dom nenhum, fortaleza nenhuma para suportar os sofrimentos. É terrível. Já o santo, quando chega no final da vida, meu Deus, ele flutua na cama, sofre do mesmo jeito, é verdade. Não vou iludir vocês que o santo vai estar sempre uma redomazinha, não, às vezes até mais. Mas interiormente brilha uma graça, uma força, o céu, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. A cada dia bastam seus problemas. Hoje, o que você tem que fazer? Priorizar Deus, priorizar a oração em família, a visita ao Santíssimo, a missa. Para quem pode ver a missa todos os dias, para que ficar em casa? Para que o horário da academia ser na hora da missa? Ou do Pilates? Eu sempre fiz academia na vida toda, trabalhando como médico até tarde, mas nunca deixei de ir à missa. Por que não põe outro horário? Por que você não prioriza Deus? Por que você não reza em família sempre? Entre casais e os filhos, para não ter os filhos depois te esfaqueando pelas costas no futuro. Primeiro, prioriza hoje, prioriza Deus. Segundo, usa o trabalho para o seu crescimento pessoal, para ser uma pessoa melhor. Não aporta um egoísta que usa o trabalho só pela técnica, pelo lucro. Não, para você se tornar uma pessoa melhor. E terceiro, confia que amanhã Deus vai te prover. Porque você foi um bom filho hoje, um filho que se entrega a Ele e confia na providência. E como eu digo, e já disse, na minha pouca experiência de entrega de vida a Deus, claro, eu tenho muito a melhorar. Mas eu posso dizer, com toda certeza, uma coisa até hoje. Deus nunca falhou. Deus nunca nos deixou a chapada. Ele sempre ajuda quem a Ele procura. Ainda dá tempo. Converta-se. Coloca Deus em primeiro lugar. Não seja Deusinho da sua vida antes que você veja a miséria que você é de uma forma muito dolorosa. E aí já vai ser tarde demais. Ofertório.